Eu quero compartilhar aqui com vocês essa visão do homem enquanto a sua mortalidade e a sua totalidade, tá? Esse vai ser um formato de vídeo que vocês vão ver aqui constantemente no Catequizando-me, porque aqui eu vou publicar praticamente um curso completo de escatologia cristã católica, só que vão ser vídeos por partes. Não vão ser vídeos tão curtos, mas vídeos que não vão ser tão longos também, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção nessa estrutura aqui do ser humano. E pensem nessa frase: o homem é uma unidade substancial do corpo e da alma. O que eu quero colocar para vocês aqui também? A gente muitas vezes pensa no ser humano como um lugar que tem alma, um corpo, carne, espírito, matéria, enfim. Mas eu quero passar uma visão para vocês dentro da escatologia, porque também as minhas aulas eu sempre gosto, eu acho que é importantíssimo que todo conhecimento seja unido à oração e que o nosso conhecimento ele seja reflexo de uma vida também de virtudes, tá? O que isso quer dizer? Fiz aqui algumas anotações, eu vou compartilhar com vocês de modo rápido para que esse vídeo não fique tão longo. Mas antes, se você conhece alguém ou se você quiser aprender mais sobre escatologia cristã católica, uma introdução pelo menos, eu vou, conforme eu comentei, publicando as aulas aqui no perfil do Instagram e também lá no YouTube, tá? Só que daí você já segue esse canal, já compartilha esse vídeo aqui, já envia por direct para alguém, ou compartilha se estiver no YouTube com alguém, para que essa pessoa tenha ciência desse conteúdo e também acompanhe para ir aprendendo cada tópico, cada sequência. Então é como se fosse aqui um livro e os tópicos dos índices fossem sido direcionados para um vídeo, tá? Quando existe essa expressão que o ser humano ele é uma unidade de substância e corpo, a gente tem que pensar que o nosso corpo ele não é uma prisão que acorrenta a alma, ao mesmo tempo que ele não é uma casca que envolve a alma. Do outro lado também a gente tem que visualizar que o corpo ele não é uma alma que está só esperando uma brecha do corpo para fugir e que ela está em algum lugar aqui dentro que faça com que ela fuja, que ela vá para outro lugar, para outro ambiente, se o corpo não existisse. Primeiro ponto, o corpo não é prisão da alma e a alma não é uma prisioneira do corpo. Na visão cristã, o corpo e a alma é uma unicidade que envolve o ser humano, certo? Então, quando nós estamos falando em ser humano, a gente está falando sobre algo, um ser que em sua natureza é caracterizado pela alma e pelo corpo. Então por isso que aqui já existe essa dimensão do ser humano, ele só é ser humano porque ele possui uma alma e um corpo. Um corpo mortal e uma alma que vai para a eternidade depois da morte, seja qual for essa eternidade, tá? Qual for no seguinte sentido, que, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, que só existe uma morte e depois dessa morte o homem já está destinado ao juízo. Visto isso, a gente adota aí um processo para entender o que significa essa frase. O homem é uma unidade substancial de corpo e alma, ou seja, a alma que dá a forma para o corpo, mas não levem em consideração essa palavra forma no sentido de forma como se fosse uma forma de bolo propriamente dito, que lá é colocado o corpo e ela é modulada conforme a alma. Não, é o que torna, digamos assim, plausível. Um ponto aqui, que dentro do Catequizando-me a gente sempre vai fazer essas observações e as aulas com a linguagem mais simples possível. Pode ser que alguma linguagem ou alguma comparação não se encaixe perfeitamente aquilo que aquele pensador queria dizer isso, aquele teólogo queria dizer isso, mas aqui é para vocês entenderem, tá? O objetivo do Catequizando-me é pegar a teologia e colocar na linguagem mais simples, mais fundamentada, com base na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição, para que vocês entendam. Então, quando São Tomás de Aquino ele coloca esse composto de o homem é uma unidade substancial do corpo e da alma, ele, primeiro ponto, ele está querendo dizer que para que você seja um ser humano, para que você se torne um ser humano, ou seja, caracterizado como um ser humano, você tem que ter uma alma e um corpo. Essas duas unidades
inseparáveis, porque a partir do momento que a alma é separada do corpo, nós temos o que? Um cadáver propriamente dito. Então, quando nós estamos falando de forma substancial, é que para ser um ser humano, necessariamente isso deve existir. Então, nós estamos falando sobre um princípio da própria natureza humana, o ser humano composto de alma e de corpo, em que a humanidade dele, para que ele seja e não possa não ser, como a famosa frase dos antigos filósofos também, ela é dotada de uma alma e de corpo. Só que, conforme a percepção inicial que nós falamos, essa alma e esse corpo eles não são colados um no outro. Eles não estão numa corrente, numa prisão. É as duas existências ao mesmo tempo para formar a nossa natureza. Só que agora a gente precisa entender, dentro do conceito de que a alma é a forma do corpo, entender o que é esse princípio de forma. Basicamente e bem diretamente, de uma forma bem prática falando, essa forma, igual comentei no início também, ela não quer dizer um cenário de que dê moldura externa, dê características físicas. É o que molda a condição para que seja um ser humano perante a natureza que ele se propõe. O que eu quero dizer com relação a isso? Aquilo que nós afirmamos no começo. Para que seja algo, um ser humano, ele precisa ser moldado de uma alma e de um corpo. E o que caracteriza essa questão do corpo de não ser somente um amontoado de célula, o que dá o espírito, a psique, o que dá sentimentos, o que dá sensações especificamente, além do processo biológico, essa questão da alma que está presente nesse corpo e esse corpo que está presente nessa alma para que forme a humanidade. Por isso que somente o ser humano ele tem a condição necessária para reconhecer a beleza, a estética, reconhecer o transcendente, buscar a Deus, estar em contato com Deus e ter em si, nosso batismo, por exemplo, essa marca do Espírito Santo que nos convida a fazer parte dessa comunidade cristã, entre outros cenários. Então aqui, quando nós estamos falando do ser humano, a gente tem que observar o ser humano, que ele é composto de uma alma, de um corpo. Quando são separados, nós temos um cadáver propriamente dito. Esse é um tema também que a gente pode abordar em outra explicação. E essa alma é responsável por uma, aqui didaticamente apresentando, como eu disse, não se separa, por uma questão espiritual e mais psíquica, e o corpo como substância e acidente. Substância porque é a forma especificamente, e o acidente porque a partir dessa construção de um ser vivo preenchido de toda essa condição de natureza, alma e corpo para ser, existe acidente que são as diferentes características que envolvem o ser humano. Então existem pessoas que são mais altas, mais baixas, entre outros. A fisionomia do corpo é o que a gente chama de acidente, que também a gente pode abordar futuramente qualquer questão de acidente, até potência e outros termos que são elencados, certo? Então, para isso, o que nós precisamos para ser um ser humano, resumindo? Precisamos ter uma alma e um corpo. Isso faz com que nós sejamos um ser humano. E que simplesmente nós não podemos não ser um ser humano quando nós recebemos alma e um corpo. Agora, qual que é o ponto importante, depois de tanta apresentação, às vezes até algumas coisas mais repetitivas, mas para que isso fique fixo para você? Qual que é essa condição importante que denota as condições para que nós sejamos e tenhamos essa natureza humana de alma e de corpo, corpo e alma, enfim? Isso é importante porque ele aponta uma focação para a gente que isso excede, que isso extrapola as condições materiais. O denotar de um ser com alma, com uma alma espiritual, com uma alma psíquica como ser humano, ele remete que nós podemos alcançar Deus. Com a economia da salvação e o passar da história, nós conseguimos alcançar Deus através do processo primordialmente pela revelação em Jesus Cristo e depois, durante o caminho da economia da salvação, que nós chamamos conforme a revelação foi acontecendo, principalmente no Antigo Testamento, a gente tem aí Deus se apresentando de maneiras ainda misteriosas, não plena como Jesus Cristo, que nos falou pessoalmente, mas o que importa aqui para a nossa situação e para a nossa observação desse ponto do ser humano, o que ele é que nós não vivemos aqui nessa vida como um fim.
mas como um propósito para alcançar o fim. E sempre que você fizer as suas orações, sempre que você pensar, vislumbrar algo belo, algo bonito, sentir o toque do amor, pense nisso. Pense como Santo Agostinho também falou, que tão apaixonado por Deus, ele colocou aquela famosa frase: ó Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração inquieto está enquanto não descansar em ti. Eu acho que esse é o ponto fundamental de todo o nosso ser, essa alma, mente, corpo, espírito, tudo isso em nossas orações, em nossos caminhos, se voltarem para Deus, para que nós possamos nos doar ao máximo a Ele, que é o nosso bem maior. Ok? Então, não se esqueça, se você achou interessante e legal essa aula, é um primeiro de vários pontos que nós vamos colocar aqui sobre escatologia. Se você ainda não segue, recebeu esse vídeo, já siga aí o Catequizando-me no Instagram ou no YouTube. E também tem o nosso site catequizandome.com.br, que tem lá mais observações, cursos e detalhes, tá? E também, se você quiser receber a apostila, a mini apostila, né, completa com essas informações, esse material, principalmente falando sobre o ser humano, a morte e o juízo, só manda um direct para mim, que daí eu vou compartilhar com você o PDF para que você possa ler também, pensar, refletir e até se utilizar dele nas suas pastorais, ok?